Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ScalaCast, um podcast onde nós conversamos sobre como escalar seus lançamentos digitais. Muito prazer, eu sou a Laine Oliveira. E eu sou o Thiago Bernardes. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito bacana, né, Thiago? Que é o que é e por que você deve contratar uma agência de lançamento. Eu acho que a gente não poderia começar com outro tema. E eu queria já de cara perguntar para você, o que é uma agência de lançamento? Lançamento também acho que é bom explicar, né? Antes da gente falar uma agência, né? Lançamento, algumas pessoas conhecem muito, outras conhecem pouco, outras não conhecem, então é importante a gente poder contextualizar o que é esse nome lançamento, né? Não é você pegar um copy e lançar, mas o conceito é o mesmo, é você colocar impulsão, colocar energia em alguma coisa. No caso, lançamento digital, a gente está colocando uma impulsão em vendas. A gente está, então, utilizando uma propulsão, uma técnica, né, que é muito conhecida hoje, com gatilhos mentais, para você poder fazer suas vendas no mercado digital. E a agência, né, agora contextualizando o lançamento, a agência ela faz a gestão, ela detém o know-how, ela consegue saber qual é o melhor tipo de lançamento, qual é a melhor estratégia de marketing para cada tipo de negócio. Então, praticamente, esse é o contexto de uma agência de lançamento. Legal. E eu, na verdade, assim, gostaria de saber por que você está falando sobre isso, Thiago. Quem é você para falar sobre agência de lançamento? Contextualiza um pouquinho para nós sobre a sua história, depois eu falo da minha, mas eu queria que você falasse, porque eu acho que é muito importante a gente contextualizar, né? Quem somos nós para falar sobre agência de lançamento, sobre lançamentos digitais, enfim, de onde que você veio? Eu acho que tanto eu como você é plenamente importante, né, duas pessoas aparecerem do nada e falar o que é lançamento. Bom, eu acho que o Thiago e a Laine é o Thiago, porque os dois construíram uma empresa de lançamentos chamado Scala Lançamentos, inclusive está aqui o logo aqui, e a gente fez alguns lançamentos já no mercado digital. Esses lançamentos já atingiram resultados expressivos, reconhecidos no mercado digitais, como 5, 6, 7, né, e na soma dos faturamentos 8 dígitos faturados. Então, por experiência que nós agregamos no mercado digital, isso já há mais de 2 anos fazendo lançamentos, todos os tipos de lançamentos possíveis, a gente consegue ajudar. Então, o Thiago, ele veio do mercado corporativo. Eu acho que a gente vai falar um pouco da nossa vida e você vai me começar a contar um pouco do que a gente tem muito em comum, né? Então a gente começou a empreender no digital no ano de 2019, a partir de uma iniciativa onde nós focamos esforços. E a partir dessa oportunidade a gente conseguiu colher bons resultados. Então a gente está aí um pouco mais de 2 anos, chegando a 3 anos, fazendo lançamentos, né? Falei certo? Falei errado? Falou certo, você só esqueceu de uma coisa, Diga. Né? Quando eu te conheci lá em 2015, eu gosto de voltar até essa época, o meu sonho era viajar o mundo e ter uma empresa online e trabalhar de qualquer lugar. Hoje, Exato. A gente tem uma empresa online e a gente está em casa. Olha só que ironia do destino. Exatamente. Porque a gente quer estar em casa e a gente escolheu isso, né? A gente escolheu estar em casa. A gente tem um filhinho pequeno agora, temos nosso cachorrinho, a gente gosta de estar em casa, mas a grande questão é essa: o digital ele proporciona para você liberdade geográfica. A gente poderia estar em qualquer lugar do mundo, estar lançando outras pessoas, estar nos lançando, enfim. Isso eu acho que é um dos fatores primordiais porque a gente começou esse negócio, né? Sempre foi o nosso sonho. No primeiro dia que a gente se conheceu, a gente já falou sobre isso, né? Eu também vim do mundo corporativo e aí conheci você em 2015. A gente largou as nossas carreiras, fomos para a Austrália, viveu uma aventura, ficamos 1 ano na Austrália. Já fizemos de tudo, né, Thiago? Lavamos prato, entregamos pizza, fizemos faxina. Que mais que a gente fez? Não, e é legal interromper um pouco essa trajetória, porque a gente hoje vive no mercado digital, a gente viu quantos conceitos que a gente aprendeu nessa trajetória. Eu imagino muita gente que está hoje começando no digital, advogado, engenheiro, acho que todas as profissões acabam culminando e ajudando, né? Eu vejo até quando a gente fazia entrega de comida, né? Fazia delivery. Isso também tem a ver hoje com o mercado, né? Com o nosso trabalho, porque a gente faz entrega de mensagens e se não for feito corretamente uma entrega de mensagens, assim como não for corretamente entregue uma pizza, a gente não consegue ter o resultado. No nosso caso, lá na Austrália, quando a gente fez vários trabalhos, um deles foi a entrega de pizza, outro foi a gente trabalhou como garçom,
O importante é saber que como tudo contribui para a carreira no digital. Com certeza. E uma coisa que contribuiu também, Thiago, a gente fez vários trabalhos, né? Como você comentou, se a gente tivesse que listar, meu Deus do céu, já entreguei panfleto na rua, acho que estava menos 3 graus, entregando panfleto perto do trem, né? Na linha do trem, a gente lavou chão, lavou prato, a gente entregou, foi garçom, entregamos comida, mas uma das coisas que eu acho que contribui quando a gente fala com os experts ou quando experts vêm falar com a gente, é o seguinte, a gente também já foi expert, né? A gente sabe o que é essas dores do expert, né? A gente sabe o que é, porque o contexto, só pra gente deixar assim claro, a gente tá tentando passar a informação de uma forma muito clara, eu queria exemplificar. Lançamento, ele só é uma parte da estratégia, né? As pessoas que executam a estratégia de marketing, elas dependem muito da pessoa que é considerada a expert, a pessoa que vai fazer o conteúdo, a pessoa que vai colocar a cara na câmera, né? Que é agora o que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Depois de muito tempo atrás das câmeras, agora a gente está se Exatamente. colocando em movimento e na frente das câmeras, né? E o quanto é importante, né? As duas estratégias, tanto quanto as pessoas que trabalham com lançamento, quanto o expert ter essa noção que as coisas andam de mão dadas. Então, quando você vê YouTube, você vê Facebook, Instagram, essas pessoas que são influencers ou são pessoas que conhecem alguma coisa e ensinam na internet, são pessoas potenciais que podem propagar o seu conhecimento. Sabe o que eu pensei agora? É legal tudo que a gente já fez, porque primeiro a gente faz, depois a gente delega, né? É uma coisa importante dizer que esse também é um dos diferenciais, né, da escala lançamentos hoje, é isso. A gente já fez até o papel do expert, designer, a gente fez todos os papéis e hoje a gente consegue ter uma real noção do todo. Olha, e aí eu vou começar acrescentando, porque o tema é justamente esse, por que deve contratar a gente ter lançamento, né? Eu acho que todo mundo que é picado para essa oportunidade de lançamento, vê-se no dilema de olha, eu faço sozinho, ou eu contrato uma pessoa que já sabe fazer e eu só faço a minha parte, né? Porque as duas partes são tão importantes quanto, como eu já havia comentado para você, só que eu acho que é um dilema muito importante. E aí que a gente começa a falar o primeiro ponto de por que a gente deve contratar é porque quando você foca na atividade que é necessário, é melhor. A pessoa consegue ter mais condições de ser melhor no que ela faz, né? Se você não foca, se você quer fazer tudo sozinho, aí vai ter diria que centenas de milhares de atividades que você tem que gerenciar durante todo o processo, é isso? Exatamente isso, acho que esse é o número 1 então, né? Foco no conteúdo e a agência faz todo o restante. E assim, se você pudesse falar pra gente que restante é esse, eu acho importante dizer o que uma agência faz. Ela é responsável, acho que um dos pontos mais importantes é ela vai organizar estrategicamente tudo além do que o conteúdo tem o propósito de entregar. Então assim, deixa eu explicar melhor isso. Então, assim, tem lá uma pessoa que está produzindo conteúdo na internet que sabe que quer ensinar alguma coisa. E aí ela, vou fazer um lançamento, vou vender o meu conhecimento, vou fazer um curso online, que a gente chama de infoproduto, né? Pode ser mentoria, pode ser outra coisa, mas o mais popular é infoproduto. A partir desse momento, a pessoa ela quer vender, só que ela produz um curso, ela acha que primeiro tem que gravar o curso, depois ela não consegue vender. E aí que é a situação, ela investe um bom tempo fazendo o curso e ela simplesmente acha que é só ela anunciar que vende. Pode ser que sim, pode ser que tenha algumas vendas, mas não um resultado tão expressivo tanto quanto. Por que você sabe disso? Como que você sabe disso? Porque a gente já fez, né? A gente já passou por isso, né? Eu acho que a versatilidade que a gente já tem foi determinante, porque a gente já achou que era dessa forma e a gente gravou um curso em todo e fizemos apenas uma venda. Então você lembra disso, que você era expert, né? Eu tava filmando você, a gente fez um curso de ovo de Páscoa, tava na época de vender ovo de Páscoa, né? Comecinho de março, na verdade fizemos um pouco antes, a gente achou assim, vamos fazer um curso de ovo de Páscoa, sabe fazer chocolate, sabe fazer ovo de Páscoa, vamos fazer isso. E legal, né, que o nosso foco nessa época era testar, vamos testar e ver o que dá. Então Exatamente. A gente investiu R$1.500, eu me lembro até hoje, o tanto de chocolate que tinha em casa, o tanto de dias que a gente ficou limpando aqueles chocolates no chão, e a gente falou, vamos se colocar em movimento, vamos aprender. Exatamente. E a gente achava realmente que era simplesmente fazer o curso e a gente esperar vender que ia vender, e a gente teve 2 vendas
Não. Duas vendas, nem foi uma, foram duas vendas. Duas. Eu nem lembro por R$39,90, lembra? Eu nem lembro. A minha era uma venda só que eu tinha, mas assim, vendeu, né? Isso que é importante. As pessoas se sentem capacitadas, porque elas se sentem em movimento. Isso é importante porque nós sentimos isso. Só que o resultado, claro, que ficou aquém. Nós queríamos ter um maior resultado, né, do que foi as duas vendas. Mas é porque a gente não sabia de estratégias digitais, né? Então eu acho Exato. importante isso que a agência faz, né? A agência, ela te ajuda nisso. Você pode até começar sozinho e nada de errado nisso. Né? Deve começar Sentiu sozinho. O quanto, porque eu até aconselho, quando você procurar, antes de procurar uma agência, faça tudo sozinho. Tenha condição, erre sozinho, porque assim vai ter noção clara de que uma agência, ela pode ajudar você, ela pode potencializar, porque quando a gente está contratando um serviço, uma pessoa para ser melhor, para fazer melhor do que o que você faz, a gente simplesmente vira as costas e delarga, né? Vou delargar porque eles fazem, eu confio neles. Não. Eu acho importante você conhecer a trajetória, o quanto isso dá trabalho, e assim você vai estar pronto para procurar uma agência. Acho que é o primeiro. Acho que é bom falar isso aí, né? É importante a gente colocar isso em questão. Eu acho muito importante, principalmente porque quando a pessoa ela já tem essa experiência, ela consegue até valorizar mais o trabalho de uma agência e valorizar o próprio trabalho dela. Por isso que a gente está falando, né? Foco no conteúdo, a agência cuidará de todo o resto para você. E esse todo o resto é muita coisa, Quantas vezes já fomos chamados, né? Você lembra que a gente era chamado? Quando a gente só não fazia nada? A gente só tinha, né, só colhia os resultados, você lembra de algumas coisas? Então, assim, é importante porque, aí respondendo a pergunta, né, a agência, ela consegue alinhar toda a estratégia, inclusive do conteúdo. O que falar, como falar e por que falar, para você criar consciência em quem está assistindo o seu conteúdo que existe um infoproduto, que existe alguma coisa que é privada, que é paga. E aí você entrou num segundo ponto que eu acho que é essencial para a pessoa contratar uma agência de lançamentos, que é o seguinte: confiar em quem tem experiência. Porque, de fato, né, nós não começamos agora. A gente tem aí 3 anos de experiência nesse mercado de lançamentos e a gente sabe aonde deve ir e aonde não deve ir. De fato, a gente adquiriu muita experiência na estrada. A gente fez, eu acho que nem sei quantos lançamentos, já perdi as contas, mas eu sei que a gente fez vários tipos de lançamento, com WhatsApp, sem WhatsApp, e-mail, enfim, todos os tipos possíveis. E eu acho que colocar esse pezinho na água e já ter tido essa experiência faz toda a diferença em por que você deve contratar uma agência de lançamento, né, Thiago? Você concorda comigo? Sem contar que há diversos métodos de lançamento. Imagine o cara que não conhece. O cara não conhece do método, não conhece da parte técnica, né? Imagine, você tem que fazer uma landing page, é uma página de captura, você tem que fazer uma página de obrigado, você tem que criar grupo do WhatsApp, você tem que fazer a postagem do conteúdo, você tem que fazer a gravação, edição do conteúdo, você tem que fazer o material do lançamento, então você tem que escrever seu lançamento, né? Então assim, quando você vai empilhando quanto de atividades tem que fazer, você acaba meio que ficando pirando, né? Quantos colegas a gente já conheceu que falou, eu tentei fazer, não consegui porque é muita coisa. Eu dediquei um tempo enorme da minha vida porque eu tinha que fazer tudo. Né? Eu tenho até esse número para você, né? Porque eu já coloquei todas as tarefas macro e micro do lançamento. Então, assim, as tarefas macro de um lançamento normal, seja ele pequeno ou grande, indiferente. E independente do tamanho do lançamento, você vai ter que fazer uma página de captura, você vai ter que fazer os conceitos básicos, uma lista. Você vai ter que ter um e-mail marketing, você vai ter que ter, enfim, tem várias coisas do lançamento em que pode ser qualquer tipo de lançamento, você vai ter que ter isso. Em tarefas macro são 300 tarefas e micro 751. Olha só, são muitas tarefas. Então acaba ficando ainda você mesmo, tem que né? fazer o conteúdo. O conteúdo que não está quantificado, porque conteúdo quanto mais melhor, mas a gente sabe que hoje na internet não tem um limite, mas a gente fala o seguinte: quando vem uma pessoa e me pergunta quantos conteúdos eu tenho que gravar, já tem algumas receitas prontas e eu acho que são muito válidas, são testadas e validadas, mas eu sou assim, da opinião de quanto mais melhor, porque a gente tem diversas plataformas, né, diversas redes sociais. Então, sem contar isso, né,
Mas Sem aí contar entra o terceiro conceito, então. Por que você deve contratar uma agência de lançamento? O terceiro é quando você fica muito refém de fazer essas tarefas micro e acaba esquecendo da qualidade do conteúdo. Porque, de fato, a gente sabe que hoje o conteúdo é rei. O conteúdo na internet, gratuito, eu sei que já muitas pessoas falam que virou commodity, que você tem acesso, enfim, mas o conteúdo gratuito é rei. O conteúdo, ele deve ser feito, ele tem que ser feito, porque você precisa pegar as pessoas através desse conteúdo. E o que acontece muito é que muitos experts, inclusive que nos mandam mensagens no direct falando sobre isso, é exatamente essa reclamação. Eu faço muita coisa, eu faço conteúdo, eu tenho que fazer vídeo, aí eu tenho que fazer landing page, eu tenho que fazer, enfim, várias tarefas no lançamento. Exato. E eu acabo ficando desgastado, eu acabo não vendo a minha família. Então, assim, as pessoas acham que o mercado digital é tudo muito fácil, eu vou colocar um curso e vender, e não é bem assim. As estratégias, elas devem ser executadas de uma maneira muito precisa para que você tenha o resultado. E a gente sabe disso porque a gente já fez várias vezes. Então, exatamente. Eu acho que isso, Thiago, é um ponto muito importante para a gente poder tocar. Se você quiser até comentar um pouco mais sobre isso, eu acho importante porque você também sente na pele, né? Você que lida com os experts na nossa função. Sabe uma coisa? A sensação de ter esquecido alguma coisa importante drena muita energia. Quantas vezes a gente tá aqui se postando e falando de por que você tem que contratar uma agência? Porque se você sentir que você não tem condição, não tem equipe especializada, realmente você tem que buscar ajuda. Por que eu falo isso? Às vezes a gente já teve erros tão lamentáveis ou que a gente se lamentou que talvez a pessoa tendo uma ajuda, uma pessoa que coordene, que dê a direção, não vai acontecer. Dá um exemplo claro, por exemplo, para você. Você lembra quando eu abri um vídeo de vendas muito antes e deixei meia hora e a parte da audiência já sabia o que ia vender? Você lembra quando a gente não colocou uma página de upsell, né? Que a gente estava pronto, mas a gente não colocou o link e passou meio período e a gente não ofereceu para as pessoas esse segundo produto? Mas deixa eu só contextualizar, né? Por que a gente está falando sobre esses erros que a gente cometeu, a gente sendo bastidor também? Porque antes era a gente sozinho, né? Sim. Então começou a ficar um volume tão grande de tarefas de lançamento que a gente não conseguiu mais fazer sozinho. Eu acho que assim, exato, ninguém é bom sozinho, né? E esse também é um outro ponto pra gente tocar, que é contar com profissionais especialistas. Eu acho que isso é muito importante numa agência de lançamento. Principalmente porque eu e o Thiago, a gente fazia tudo, mas a gente não era 100% em tudo. E isso eu acho que é muito importante eu gosto dizer. Disso aí. Então, assim, quando a gente fazia tudo, né, Thiago? A gente trabalhava das 5 da manhã às 11 da noite. A gente não dormia. Inclusive, a gente ficava dias e dias trabalhando sem dormir. A gente só pensava naquilo. E, de fato, a gente esquecia as coisas. Até a gente, que não era o expert, fazia parte dos bastidores, mas ainda assim, a gente fazia tudo. Então, isso desgastava demais. E quando você tem uma agência de lançamento, você conta com pessoas que são boas naquela função. Eu digo mais que isso. Você ter uma agência é bom, nós estamos se vendendo assim, gente, você está assistindo assim, claro, a gente está falando porque a gente se julga competente em entregar um resultado, mas uma coisa importante é que a agência de lançamento, a maioria delas, elas estão comprometidas com o resultado, não delas, mas do projeto, porque ela também tem participação ativa, né, nesse resultado do lançamento. Então, por isso que a agência ela foca em entregar um conteúdo, uma estratégia para que no final ocorram as vendas tanto boa para um lado como para o outro lado. Então, por isso também que é importante, né? Elas não trabalham, você não consegue pagar uma mensalidade para uma agência. Tem algumas agências que fazem, prestam serviço, mas a agência boa de lançamento que quer fazer escala, que quer escalar resultados, quer fazer 6, 7 dígitos, ela está interessada porque ela também tem a mesma participação no resultado. Então, uma coisa importante porque assim motiva as pessoas a trabalharem, assim motiva as pessoas a conseguirem traçar estratégia. O digital, nem se fala, é um mercado altamente escalável, né? Você tem um produto que você pode vender para diversas pessoas, milhares de pessoas, a uma tiragem limitada. Então, por isso que é tão rentável hoje você trabalhar no mercado digital. E as agências, por saberem disso, juntamente com experts, se especializaram para poder cada vez mais saber aonde que você aperta aqui, aonde que você vai para lá, porque um lançamento rentável de 6, 7 dígitos
é bom para as duas partes. E uma coisa que você acabou de citar, e eu acho que pra gente finalizar esse podcast, mais uma coisa, são os melhores resultados, né, Thiago? Isso sem dúvida. Colecionar resultados, né? Porque a gente tem até um dos nossos experts que nos procuraram há um tempo atrás, a gente, quando começou o negócio, ele tinha vendido sozinho 16 mil reais. 16, sozinho, acho que era menos, né? 16 cursos. 16 cursos. Exatamente. E hoje a gente já passa de 6 mil alunos. Hoje a gente passa de 6 mil alunos. Então, assim, quando você começa a procurar pessoas que sabem fazer, pessoas que sabem como fazer, você consegue melhores resultados. Isso sem dúvida, porque você não é mais sozinho, né? O expert é o expert, ele e nada mais. E quando você se junta com uma agência de lançamento, você tem aí uma equipe ao seu dispor. Então, eu acho que isso faz toda a diferença no todo, né? Vamos colocar o conceito de engrenagem, né? Um funciona com o outro. Vamos pegar outro exemplo mais atrativo ou mais claro de enxergar. É uma banda, ela toca bem, mas com uma boa equipe que consegue ajudar o bastidor, né? Que consegue colocar, afinar os instrumentos, que consegue posicionar todo mundo, que consegue preparar o ambiente para que a banda, né, os artistas possam fazer um bom show. Eu consigo também enxergar que a agência consegue colocar muito bem esse papel de preparar o terreno para que o expert faça o que de melhor ele sabe. Porque se contar no dedo quantos experts são bons de lançamento e bons de conteúdo, eu acho que só o cara que vende lançamento é bom dos dois. Do contrário, o expert ele é bom de conteúdo, ele é bom em transformação de vidas, ele é bom em transformar pessoas, ele levar a sua mensagem, ele é bom nisso, né? A agência de lançamento, ela consegue tirar esse peso do expert e falar, cara, confia, aqui estão os scripts, nós entendemos a identidade, entendemos a mensagem, o caminho é esse. Na hora que você tem que dar o seu show, você vai dar o seu show aqui, tá posicionado, tendo tudo afinado, a gente vai te dar todas as condições e no final os dois ganham. Muito bacana, né, Thiago? Eu queria, inclusive, agradecer você por sempre ser meu companheiro em toda essa trajetória. É muito legal estar falando sobre isso, sobre a agência de lançamento, que é uma coisa que a gente... Sobre lançamento em si, né? Lançamento digital, que é uma coisa que a gente sabe. E eu gostaria de agradecer também quem está escutando agora esse podcast. Espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira, né? E foi um piloto que a gente espera que possa surgir um pouco mais. A gente posicionou um ambiente legal. E também queria te agradecer também. Eu fico muito feliz que a gente está dando mais um passo além, um passo que a gente pode divulgar um pouco mais do nosso trabalho. Como eu disse, na internet a gente produz conteúdo sempre para poder dar uma visão diferente de uma coisa que você, às vezes, não tem conhecimento. Então a gente está aqui posicionando o Scala, né? Chamando de ScalaCast. Como que é Scala Lançamento? ScalaCast, vamos ScalaCast. É um piloto, né? Vai melhorar cada vez mais, porque a gente gosta também de falar, de compartilhar, porque quando você compartilha, você atrai mais pessoas. Eu acho que isso é muito interessante. Como você se posiciona, se mostra, a gente acaba unindo, trocando figurinha. E eu quero que você, se você gostou, comenta aqui abaixo, porque a gente quer saber como que foi para você ouvir essas duas pessoas falando um pouco da sua experiência, né? Já falamos aqui, eu acho que quase meia hora falando, não sei. Eu acho que sim. Quase meia hora falando. Eu ficaria falando sobre isso 10 horas. Eu também ficaria, porque eu gosto muito de posicionar. Afinal, é uma longa jornada e ela merece ser compartilhada. Com certeza. E aqui o nosso intuito também é divulgar, Thiago, mas eu acho que é importante a gente dizer também que é ajudar pessoas, compartilhar um pouquinho mais, né, da nossa trajetória, de uma maneira de ajudar, né, as pessoas a conseguirem trilhar uma jornada um pouco mais leve, né, nos lançamentos digitais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido e segue a gente lá, Scala Lançamentos no Instagram, tem também no Facebook e a gente também tem YouTube. Então a gente está começando agora e a gente está começando e botar para quebrar nesse ano de 2022. E por que não, se você é um expert e quiser saber como funciona o nosso trabalho, também pode enviar, pode poder nos chamar no direct que a gente vai conversar com certeza. Com certeza. Até mais, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.